Opa, eu sou o Sunset e, manos, tô com uma obrinha aqui nova, diferenciada, com um protagonista que, meus amigos... O protagonista é bonitão, cara, e tem personalidade. E se vocês quiserem mais da outra obra que a gente tava trazendo, não esquece de deixar aqui nos comentários pedindo por uma continuação, que logo mais ela chega pra vocês. Enfim, e bora nessa. E a nossa obra já começa com o protagonista falou que reencarnou num mundo de fantasia. E ele ressalta dizendo que era um pouco mais do passado, já que não tinha tantas luzes de LED e sim um candelabro cheio de velas. E ele diz que acha que é uma casa bem rica, ainda mais para um órfão sem casa que morreu de trabalhar demais. E que era um lugar bem decente para se reencarnar. E ele fala também que tinha outro motivo pelo qual ele tinha achado ter nascido em uma casa rica, já que a mãe biológica dele era extremamente linda. E realmente, Protinha, sua mãe era bem bonitona. E ele fala que parece que ele não vai ter problema com a vida amorosa, já que biologicamente, né, ele vai ser bonitão. E vocês vão ver, mais pra frente vocês vão ver, o cara é... Então, 3 anos se passam e o Prota começa a subir em cima do banquinho pra poder olhar por fora da janela. E foi a primeira vez que ele... Caramba, 3 anos depois pra ver de fora da casa dele. E ele fica maravilhado, dizendo que ele é realmente coisa de outro mundo. Que o mundo lá fora era incrivelmente grande, até que chega uma empregada, chamando ele de jovem mestre. E ele ressalta aqui que a aventura dele foi bem rápida, já que ele mal conseguiu olhar pela janela. E ele pega ele pelo braço, dizendo que isso era muito perigoso. E olha esse Protinha, que coisa mais fofa. Então ele fala pra gente que ele era filho de um grão-duque de Dragônia, no reino de Leonhard. Ou seja, ele era um duque. Então já passa mais 5 anos. Agora o Prota já tá com 8 aninhos de idade. E ele começa a aprender esgrima, porque futuramente ele ia se tornar um cavaleiro do reino. Ele fala que o mestre dele era um cavaleiro dispensado do palácio, o cavaleiro sagrado Sir Gothic. Ressalva pra esse cara que parece que acabou de sair do Roblox. Então ele diz que isso com certeza foi da vontade da deusa e que será recompensador ensiná-lo. Então, cumprimentando o nosso Protinha, que aparentemente se chama Leon. Então o protagonista fica todo animado, pedindo pra que ele cuide dele. Só que no mesmo momento, ele já aparece xingando pra caramba o mestre dele, porque ele tava puxando uma pedra imensa. Isso já tendo passado 6 anos desse treinamento. Coitado, olha o tamanho dessa pedra que ele tá puxando. O coitado tá quase se cagando de fazer força. E ele fala que um cavaleiro sagrado era realmente um tipo de monstro, que ainda tinha uma pele humana, uma cara humana, e que era extremamente difícil se qualificar pra ser um cavaleiro sagrado. E a gente vê o Sir Gothic mandando ele dar mais uma volta com aquela pedra que é muito maior que o coitado do protagonista. Vemos nosso Protinha balançando a espada aqui contra o mestre, né? Então ele fala pra gente que é preciso completar missões para se tornar um cavaleiro do reino. E é por conta da sua experiência e honra. E que também tem que ser escolhido por um santo graal e tomar água benta. E diz também que por conta de ser filho de Dragônia, ele tem que aprender sobre tudo para se tornar um granduque. E aqui ele toma uma surra do mestre dele, falando que ele tem que olhar pro seu oponente até o final da batalha. Então ele fala aqui que tá corrido pra ele, porque ele tem que aprender tudo sobre se tornar um sucessor de granduque e além de treinar infinitamente para se tornar um cavaleiro sagrado. E diz que se realmente existir uma deusa, ele pede para que ela o salve. Já passamos mais um pouquinho do tempo e com 16 anos ele parte para uma jornada para ser reconhecido pela deusa e finalmente poder se tornar um cavaleiro santo depois de aceitar a missão dela. Então ele fala, como se consegue o reconhecimento da deusa? Nisso a gente vê uma vila sendo atacada por orcs, pedindo ajuda a alguém, jogando, gritando, pedindo socorros ao vento. Então ele fala que para conseguir esse reconhecimento da deusa, você tem que seguir acumulando fama e fazendo boas ações, que eventualmente ela irá atrás de você. Ou seja, é praticamente um criador de conteúdo e um patrocínio. Inclusive, patrocina nós. E o Prota fala que isso é ridículo. Então vemos cavaleiros e o que parece ali é o Groot? Caramba, é igualzinho o Groot. Saiu do Guardiões da Galáxia e foi parar no mundo de fantasia. E a gente vê praticamente esses cavaleiros tomando um pau pros orcs, falando que esse era o fim, que tinha acabado pra eles, rogando a ajuda da deusa para que eles possam cuidar deles. E vemos que é muitos orcs, e esses orcs aqui, meu amigo, esse orc aqui é louco, perigosíssimo, olha o perigo, meu Deus. Então vemos o nosso protagonista xingando esses orcs de lixos, dizendo que como eles ousavam invadir um território do reino com aqueles pés imundos, partindo em direção ao monstro, dividindo ele no meio. Olha esse quadro, que lindo. E fala que o reino tinha inimigos demais. Já se passa mais 4 anos e o nosso protagonista finalmente se encontrou com a deusa. E meus amigos, amém. Que deusa.
ó filho de Ulfric Dragônia, Leon Dragônia. O nome do protagonista é imponente, né? Meu Deus do céu, esse protagonista é incrível. Vocês vão ver, vocês vão ver. E o protagonista também concorda com o que eu comentei agora, que ela realmente era muito bonita. Então nossa deusa dá uma missão pro nosso protagonista para ele poder provar a sua honra e fé. E o protagonista diz que aceita as ofertas. E a gente descobre que o nome da deusa é Ariana. Aqui no mundo real a gente tem também uma deusa chamada Ariana Grande. O nosso protagonista fala que depois de trabalhar como um por vários anos, ele finalmente se tornou um cavaleiro sagrado. E olha o que eu tô falando. Você marcou as palavras do começo? Esse protagonista aí, ele vai arrasar corações. Mas já tá velho já, 20 anos. Saudade, 20 anos. Então mostra que depois dele se tornar um cavaleiro sagrado, ele atacou orcs, rasgou goblins ao meio, acabou com o culto maligno. E foi assim que ele se tornou um cavaleiro de guerra do reino, dando a possibilidade dele assim conseguir reunir outros cavaleiros também. E diz que ele massacrou mais de 700 mil orcs. E isso incluía crianças e mulheres orcs. É, pesado. Só que nosso protagonista aparentemente se sentia bem contentezinho depois de debulhar todo mundo na guerra. Passa mais um tempo e o protagonista já tá com 35 anos. E aparentemente o santo vivo e semideus Argen Lionheart faleceu. E tudo isso aconteceu quando ele foi convocado pelo Império para derrotar o Arquidemônio. E ele dizia que já era chato quando tinha só orcs. Agora, para piorar, apareceu um monte de demoniado. E isso fazia necessidade da humanidade acreditar nos deuses e viver de forma fervorosa. Tirando tudo isso, eles também precisam eleger um cavaleiro sagrado para se tornar o sucessor do rei Leonhard, que, claro, morreu com honra. E no meio de todo aquele caos, a deusa entra em contato com o nosso protagonista, falando que ele é o réu cavaleiro dela. E para ele ser bem sucedido, como símbolo de honra e fé. E nisso, ela o escolheu como sucessor. E ele aceita, se curvando. E ele diz que era uma posição com muita honra, e que ele não poderia decepcionar os cidadãos do reino e os cavaleiros que o seguiam. Nisso, ele transplantou o tesouro sagrado, coração de leão da deusa. E vemos essa cena que obra maravilhosa, essa obra é muito linda. E ele prometeu proteger o Santo Graal, sendo assim, se tornando o Grão-Duque de Dragônia e o rei do reino de Leonhard. O protagonista aqui tá com 80 anos já. Aí você pensa que ele tá todo carcomido, tudo velho. Ele aparece aqui todo bonitão em cima de um alazão branco maravilhoso. Ele diz que muitas coisas aconteceram nesse tempo. Afinal, é uma janela de mais de 40 anos. Disse que houve 3 guerras contra os orcs. E também um orc corcunda acabou se tornando um arquidemônio. Como já não era suficiente 3 guerras e um arquidemônio para se lidar, o Império ainda criava mais situações complicadas. Então chega um cavaleiro para nossa majestade, dizendo que a escola de magos negros do Império estava fazendo novos experimentos. E aparentemente esses magos negros tentavam se afastar dos deuses. Que ele fala que isso é o que acontece quando você dá direitos humanos às pessoas que não merecem ser nem escravos. Caramba, protagonista. Então mais 16 anos se passam, e ele fala que os desgraçados do Império finalmente conseguiram. E nisso vemos um velho gritando aos céus, dizendo que fizeram 3 milhões de ofertas vivas, e que por favor concedesse o pedido dele. O protagonista fala que o imperador passou dos limites, e que o cara que falou que não queria morrer, e cometeu com 3 milhões de cidadãos da capital, convocando assim o Lorde do Caos. Então, eventualmente, o protagonista reuniu cavaleiros e pegou a sua espada, que ainda estava suja de sangue das guerras passadas, e foi em direção ao Império. Então, já se passou 121 anos desde o nascimento do nosso protagonista, e ele diz que ele fez o melhor dele. Só que o mundo estava sendo destruído, ao contrário do que ele desejava. Então, ele fala que ele tentou destruir o mal com toda a santidade que havia no continente, mas que não foi capaz de pará-los. Nisso, segurando um boneco todo rebentado, meu Deus. Então, enquanto ele tá ajoelhado no campo de batalha, chega um cavaleiro até ele. E o protagonista diz que o Sir Aren poderia ficar orgulhoso, pois seu pai morreu com honra e irá se juntar ao banquete dos deuses. No campo de batalha, o protagonista diz à deusa, dizendo que seus membros estavam tremendo de medo, que as mulheres consolavam seus filhos que choravam e engoliam suas próprias lágrimas, que os jovens estavam se juntando às chamas quase mortas da resistência em suas mãos, e os cavaleiros tentavam plantar sementes de esperança em uma terra imprestável e mergulhada de sangue. Mas diz a sua deusa, que era dona da espada sagrada, da lança sagrada e do Santo Graal,
que o seu primeiro cavaleiro não vai conseguir parar o mal que se espalhou muito além do horizonte. Então ele pede o conselho da deusa do que esse tolo cavaleiro deveria fazer. Então a deusa responde: meu honrado cavaleiro, sua deusa estará com você até o fim. Então o nosso protagonista faz um discurso a seus soldados, dizendo que eles já poderiam ser capazes de ouvir os passos que estão por volta do mundo, pedindo para que eles se enfureçam, com aqueles tolos que acabaram com toda a esperança do mundo, para eles lembrarem que desde que eles tenham honra, eles não vão perder. Então, montado em seu cavalo, ele diz que pela deusa, pela honra e por Leonhart, todas as tropas devem atacar. Então é dito que naquele inverno, eles tiveram batalhas contra bilhões de demônios que enchiam a terra. E ele ressalva os dignos escravos de bárbaros que foram usados como escudo de carne, enquanto os cavaleiros civis, armados com lanças e escudos, morriam com honra, juntamente com cavaleiros gloriosos e o agente que foi escolhido por todos os deuses e templos sagrados, nosso Protinha. Ele disse que ele derrotou demônios até o fim, sozinho, que ele rasgou incontáveis lords demônios, arquidemônios em pedaços, e que mostrou para aqueles o poder do cavaleiro sagrado. Já se passaram 217 anos e o inverno ainda não havia terminado, e se passou 231, 234, 256 anos, até que ele destruiu o último portal demoníaco restante, que não havia mais nenhum lugar para que os demônios escapassem, dizendo aos demônios: seus pobres malditos, baixos servos do mal, agora estão todos presos aqui comigo, neste mundo, e que ele ia acabar com todos eles. E ele disse que não era ele que estava preso nessa situação, e sim aqueles desgraçados que estavam presos ali com ele, partindo pra cima deles e os dilacerando com a espada sagrada, que era sangue pra cá, monstro pra lá, cabeça pro lado, e ali foi uma destruição total, até que se passam 300 anos. E finalmente, o nosso protagonista destrói o arquidemônio. Vemos então um portal no meio de toda aquela destruição, daquele cenário de guerra, e vemos outras pessoas. Até que alguém pergunta se Harry estava bem, se perguntando o que havia acontecido, incrédulos que ele havia derrotado um arquidemônio com apenas um golpe. E meu amigo, que bicho feio, velho, olha isso. Vemos o nosso protagonista muito sério, com uma aura dourada, dizendo pro monstro se levantar, para que ele fosse corajoso e levantasse para lutar, que aquela não era uma hora de cair. E vemos então duas pessoas muito confusas, se perguntando quem ele era. E com essa aura, nossa, essa aura tá muito estilosa, toda dourada. Ele diz que ele é o rei de Leonhart, o cavaleiro dos cavaleiros, o glorioso, o agente que carrega toda a vontade dos templos sagrados. Ele tá se achando demais, né? Leon Dragonian Lionheart. E ele aparece todo pelado. Que é isso, gente? Meu Deus. Então ele fala, após 300 anos, que foi no 300º ano que ele se deparou com os terráqueos. Acho que o protagonista já tá se achando um alienígena já. E nos aparece uma notificação que ele havia derrotado todos os demônios. E ele diz que o Rei Cavaleiro voltou. Então vemos de outra perspectiva, que um portal se abriu no meio de Seul, e era um portal negro, e que era de rank não identificado, e que a Associação Coreana de Caçadores e a Associação Mundial solicitaram a ajuda de grandes guildas da nação, que eles pudessem participar desse ataque à dungeon. Mas os pedidos haviam sido negados, porque a dificuldade do portal era desconhecida. No fim, acabou que o governo ordenou que a Associação Coreana de Caçadores entrasse primeiro, o que era basicamente uma ordem de execução. Eles mandaram ele pra morrer, pra saber qual que é a dificuldade do portal. E assim que eles entraram no portal, se depararam com o nosso Protinha todo shed. Olha esse cara, meu Deus, essa costa dele, ele deve treinar a costa o dia inteiro. Shape invejado. Esse protagonista aqui tá mais saboroso do que o último. E a garota fica espantada com o nosso peladão. Sem contar com esse cenário de destruição que o protagonista fez. É demônio espalhado, morto pra todo que é lado. Então a garota volta à consciência. E aparentemente ela tá no escritório. E que essa era Han Hari, a gerente associada da Associação Coreana de Caçadores. Então outro rapaz que a gente também viu dentro do portal pergunta se ela tá cansada e oferece um cafezinho. Eu queria um cafezinho agora. E ela agradece, dizendo que tá cansada. E esse é Kim Jin-soo, o gerente geral da Associação de Caçadores Coreana. E ele pergunta pra ela como que tá indo. Só que ela diz que ninguém tá acreditando. E diz que isso era de se esperar. E que aquele era um portal demoníaco de rank negro. E até o arquidemônio tava lá dentro. E que voltar de lá com vida sem a ajuda das outras guildas já seria um milagre. Sem contar que eles também o finalizaram. E isso foi tudo graças
ao nosso protagonista. E olha essas costas, meu amigo, eu tô ficando sentimentos diferentes aqui. E vemos que ele tá no meio de um interrogatório. Então a garota pergunta se ele era um sobrevivente e que ele vivia dentro do portal. E o rapaz afirma, dizendo que era um sobrevivente de outro mundo, e que havia algumas pessoas que conseguiam sobreviver nos reinos do portal, e que os portais que apareciam para todo mundo nos últimos 30 anos tinham alguma similaridade. E a verdade é que o tema era de um mundo em seu caminho para a destruição, ou então um mundo já destruído. E às vezes, sobreviventes conseguiam voltar para a Terra, enquanto mantinham uma força inacreditável que conseguiam dentro do reino demoníaco. E por isso que o governo dá tudo o que tem para conseguir atender todas as necessidades desses sobreviventes. E cria planos para poder recrutá-los. Então a garota fala que é preciso recrutar ele. E não importa o motivo, porque esse cara é incrivelmente forte. Nosso prota aqui sabugou todo mundo do reino dele. Então o cara disse que até um caçador de rank A precisa arriscar sua vida quando enfrenta o demônio de um rank tão alto. Mas ele simplesmente matou o arquidemônio com um ataque só. E que o arquidemônio é um monstro que até os caçadores mais habilidosos do rank S têm medo. E que o protagonista não só o matou, ele simplesmente decapitou o monstro, o destroçando completamente. Parou nessa pose parecendo uma bailarina. E bom, o que mais preocupava ele era a diferença cultural. Que pelo jeito que ele falou de si mesmo, ele deve se achar o rei. E realmente, ele era o rei absoluto. É o título do vídeo. Já a mocinha acha que vai ficar tudo bem. E ela diz que soube pela voz dele, que ele é uma pessoa muito boa. Nisso ela é surpreendida completamente com ele enfurecido, chamando quem tava na sala de inseto, estourando toda a sala. E aparentemente era um vidro que impede até os monstros de passar. E foi completamente estilhaçado. E com sua aura dourada ele já diz que o cara ousava manchar o glorioso nome de Leonhardt, fazendo o cara se perguntar se ele era realmente uma pessoa boa. E a garota toda nervosa fala, é choque cultural, eu acho. Nisso vemos 15 minutos antes, o porquê que isso aconteceu. E ele aparentemente está sendo entrevistado pelo Saitama de Smoke, dizendo que isso era muito estranho, mas que ele achava que isso era uma dádiva, pois ele era um órfão que havia trabalhado muito, e aos seus 20 anos, ele simplesmente morreu de exaustão. E que depois disso, ele reencarnou em outro mundo, e se tornou um rei e cavaleiro de um reino por mais de um século, por muito tempo, por vários séculos. E depois conquistou um mundo demoníaco, nisso caçando demônios por 200 anos. É tempo pra caramba, totalizando 300 anos no total. Então ele fica aliviado, pois ele não tem nem sequer uma memória daquele lugar. Então nosso Saitama se apresenta, perguntando se ele era Leão Dracônio Lionheart. Então o protagonista se pergunta se é vantajoso ou não ele revelar o fato dele também ter sido um terráqueo. E ele diz que um cavaleiro que viveu 300 anos em outro mundo não era muito melhor do que um cara que morreu aos 20 anos por trabalhar demais. Então realmente é muito mais legal você ser um cavaleiro que viveu por 300 anos. Então ele já adquire essa personalidade de rei, pedindo pro cara chamar ele de majestade, falando que ele é um plebeu. E o Saitama de óculos escuros já fica todo confuso. Mas ele entra na pilha, já que é muito importante recrutar esses caras que sobrevivem em portais. Então ele diz que, sim, claro, Vossa Majestade. O protagonista fala que ele entrou na onda. Também, um cara poderoso desses, se ele pedisse pra latir, eu acho que o cara latia. Então o protagonista se pergunta se ele é somente um cara gente boa, ou se o governo estava muito cauteloso com a relação à abordagem dos sobreviventes, já que o protagonista era um sobrevivente de portal. Então Saitama de Smoke procede, falando sobre o portal negro, quer dizer, no caso, o mundo da majestade. Já tá todo cabreiro. E fala sobre o mundo do protagonista ter entrado em contato com os caçadores. E pergunta se ele realmente matou todos os demônios que estavam lá. E nossa majestade diz que sim. Então ele fala que ele foi responsável por matar todas as espécies malignas e que protegeu a honra dos seus cavaleiros. E que ele ordenava aquele rapaz ser o seu secretário temporário. E o cara já fica todo confuso sem entender nada. E diz que vai conceder o privilégio de registrar esse incidente glorioso. E com medo da vossa majestade, ele simplesmente concorda. E ele fica todo confuso, dizendo que era apenas uma dissonância cultural. Enfim, então o nosso protagonista, todo cheio de majestades, fala que não há regras de etiqueta para como vocês tratam a realeza aqui. Isso só significava que ele tava com fome. Então o nosso Saitama desesperado já abre o iPhone
não patrocina a gente, vai tomar bip. E ele fala assim que ele deve estar morrendo de fome, mas usa de outra forma, dizendo que vai pedir para preparar uma refeição agora mesmo. Então o protagonista pede para ele que ele conte sobre esse mundo. Isso na intenção dele descobrir se aconteceu alguma coisa com a Terra enquanto ele estava fora. E o Saitama já ajeita os óculos e fala que vai explicar para o protagonista que o pesadelo começou de repente. Isso foi há 30 anos atrás. E que portais começaram a aparecer ao redor do mundo todo. E de lá saíam demônios e monstros. E depois disso eles sempre estiveram em estado de emergência. E houveram muitas perdas. E assim eles perceberam que cada portal tem um tema e uma missão de conclusão. E que quando o portal é deixado de lado, ocorre uma quebra de dungeon. Ai, me lembra uma obra que não sei qual é. Deixa nos comentários. E os monstros acabam invadindo a Terra. Então alguém bate na porta e ele diz que acha que a comida ficou pronta. Nisso o protagonista tá refletindo que isso é um pouco diferente, já que os demônios invadiram aquele outro mundo como se fosse um mofo no teto depois de uma chuva forte, e que esse lugar tem portais e temas de missões. Ele conclui como se fosse um treinamento para humanos, e essa era uma forma de testá-los. Então o nosso carequinha volta, chamando ele de majestade, dizendo que a comida tá pronta. Então o protagonista nota que é um prato de caldo de ossos fervido por horas e coberto de sal, pimenta do reino e alguns quimites crocantes. Isso se chama Seunfungantang. Seunfung. É assim que fala, ó. E é famosa pelo seu caldo branco e lento. Tá no Google. E ele disse que quando ele era um trabalhador na Terra, essa comida aí que eu não consigo pronunciar, era como um alimento da alma pra ele. E que as pessoas são condenadas a gostar das comidas que sabem que preferem do que as comidas novas. Então o protagonista se força a engolir a saliva que se acumula em sua boca e nega, dizendo que não é uma comida digna de uma majestade. E ele questiona o que é isso, Vossa Majestade, e que é conhecida como o alimento da alma dos plebeus. E nisso a gente chega no momento que ele estourou o vidro, chamando o cara de inseto, dizendo como ele ousava ousar o glorioso nome de Leonhard. E como ele se atrevia a servir um prato de um plebeu para um nobre, extremamente enfurecido, e pergunta pra ele se é assim que seu reino trata um nobre de outro reino. Então nos é mostrado que, além de ser a realeza do outro mundo, ele também é o representante da deusa, o guardião do santo graal e o dono da lâmina e da lança sagrada. E o nosso pratinho de ali no chão, todo derramado. E então ele pede pro careca sair, chamando ele de plebeu inferior. Então a gente vê uma listinha de quantos monstros o nosso proto derrotou. Então é dito que ele derrotou o Malus, o Lorde do Caos e dos 23 arquidemônios. E que ele é o arqui-inimigo dos demônios que eliminou milhões deles. A própria encarnação da história da guerra dos 300 anos. E por fim, um regressor que costumava ser um terráqueo. Ele meio que coloca como se ele fosse um alienígena agora, mas acredito que ele ainda seja um humano, apesar de ter 300 anos de vida. E o que ele pensou depois de ter retornado para a Terra após 300 anos foi: isso aqui é só dedo no gritaria. Essas são frases dele mesmo. E tudo porque não há uma fé religiosa apropriada. E iluminar a mente dos plebeus é o dever da família real. E que, embora ele tivesse voltado para a Terra, ainda continuava sendo um rei. Então vemos nosso protinha comendo um bife que, meu amigo, ainda bem que eu já jantei. Então, a obra diz que isso aqui é um frango, mas isso aqui, convenhamos, né? Isso aqui com certeza é um bifezão monstro. Então aquele outro mano fica incrédulo, porque ele não aprovou nem o frango e nem o Yayamenyong. Eu não sei se pronunciei certo. E a garota complementa dizendo que ele felizmente aceitou alguma coisa. E foi uma bisteca tomada num vinho tinto de 1993. Meus amigos, eu salivei aqui. Então ele fala pra Hari e primeiro. Ela fala que mesmo assim, provavelmente ele vai ter mais interesse nela. Disse até mesmo que ele a elogiou por ser corajosa. Então pelo menos expulsar ela, ele não vai. E ela já fica toda com medo já, porque o cara simplesmente é maluco. Então, entrando na sala, chamando ele de Vossa Majestade, ela diz que realmente sente muito por interromper enquanto ele está jantando. E ele, com um paninho em sua boca, pergunta se ela era aquela espadachim de antes. E pede pra ela se sentar. O que já deixa a garota toda alegre. Olha o sorriso de orelha a orelha. Então, dá pra ver pelas câmeras que ela fez um sinal verde, que é um joinha. Assim, pra tentar puxar um pouquinho de assunto, ela pergunta se a carne está de seu agrado. Diz que não é ruim, que pôde sentir a sinceridade e delicadeza do chefe. Ele tá inventando, ele tá metendo muito louco. Além disso, a razão dele estar sendo tão duro com eles não foi porque a comida era simples, mas sim por causa da atitude que vocês têm em relação a um rei. E quando se cumprimenta a realeza de uma nação estrangeira, ele deve ser tratado como tal. E pergunta se isso não estaria relacionado ao status da sua nação. E aqui ela já fica branca, em choque já, que morreu. A alma foi. E ela diz que sente muito. E que o
respeitou pela falta de conhecimento. Ele diz que então tá beleza. Enfim, seu nome não era Yan ou algo assim? E ela afirma, dizendo que sim, é Yan Yari. Nome bonitinho. Então nosso protagonista fala que ouviu muito falar sobre este mundo. E sobre os demônios também. E numa cara extremamente séria diz sobre aquelas criaturas perversas apareceram por aqui. E a Yan Yari confirma, dizendo que foi isso mesmo que aconteceu. E é mostrado que a Yari só tem uma missão, que é fazer com que ele entre para a Associação dos Caçadores. E diz que pelo menos precisa fazer com que ele se junte ao seu país. E ela fala dessa seguinte forma: se talvez Nossa Majestade nos dará a sua permissão real, o governo da Coreia do Sul cuidará de você a partir de agora. E assim é explicado que o motivo da guerra da inteligência do século 21 é procurar por sobreviventes. E não importa o quanto o apoio for prometido, você tem que impedi-los de se juntar a outros países. O protagonista diz que, enquanto ele estiver neste mundo, terá o dever de ir para o campo de batalha. E por ser um cavaleiro honrado, é apenas justo que ele deve lutar. E ela pergunta se ele gostaria de se afiliar à sua associação de caçadores. Só que antes de concluir, o protagonista fala que o rei não pode ser um soldado do exército da outra nação. E ele vai criar uma nova ordem de cavaleiros aqui neste mundo. E esse quadro aqui é muito bom, que ele tá muito determinado. Chega a brilhar os olhinhos dele. E a Yan não entende nada do que ele tá falando. E Yan só consegue acenar com a cabeça. Então ela vai e pergunta pro chefe dela o que os superiores disseram. E ele afirma, eles precisam dar qualquer apoio possível. E é ótimo o fato dele não querer ir para outro país ou para nenhuma das outras grandes guildas. E ela já fica toda exausta de pensar que a associação filiada ao governo precisará se curvar àquele cara. E diz que isso tudo é culpa daqueles desgraçados das grandes guildas, que ficam ostentando o seu dinheiro e poder. E ela tá realmente no ódio, ela tá chega pegando fogo, a menina. E o cara tá meio cabreiro de continuar o assunto. E ele fala a respeito de uma tal de Guilda Fênix, só que começa a tocar um alarme. Então ele pega o seu celular e diz que tem uma mensagem urgente, que está acontecendo uma quebra de dungeon na planície de Yunnan, que já deixa o cara todo preocupado, porque se acontecer uma quebra de dungeon numa área de agricultura, o elemento demoníaco vai paralisar toda a produção de alimentos. E a garota que ouviu ele mencionar a Guilda Fênix se pergunta se não é lá que existe o caçador de rank S, Li Wangxi, e diz que não tem como ele não ser capaz de derrotar um portal laranja. E o rapaz diz que tem certeza que aqueles infelizes têm um plano diferente, e que eles precisam ir rápido pra parar com isso. Xingando pra caramba a Guilda Fênix, ele tá no ódio, chega, estourou a porta. E o nosso protagonista acabou ouvindo por detrás da porta e conclui que eles aparentemente estão enrascados, e que se acontecer uma quebra de dungeon, o chão se infecta e as plantações não crescem. Então ele começa a emanar uma energia, e diz que, como esperado, esse lugar não tem aquilo. Então meio que alguém pergunta se ele está bem, e ele reconhece essa voz como Demera. Então a cena muda e vamos para aquela plantação, onde chega aquele rapaz e pergunta o que tá acontecendo com o caçador Li Wang, e que merda que ele tava fazendo ali. Yang Wan pergunta se ele é da associação, e vemos que esse aqui é um caçador rank S. Ele é simplesmente o mestre da Guilda Fênix, que eles estavam falando agora há pouco. Então eles o reconhecem como o gerente geral Kim e a novata Yan Yari, perguntando o que eles estão fazendo ali. E nisso o Kim já fica no ódio, porque ele percebeu que esse desgraçado deixou a dungeon quebrar de propósito, e que eles fizeram isso só porque eles não aceitaram os pedidos deles, falando que a Guilda Fênix vem continuamente pedindo por uma isenção de impostos pelos lucros dos portais, e que eles tiveram muito lucro dos subprodutos obtidos dos portais, tais como cristais mágicos e matérias de monstros, e queriam receber isenção do pagamento de impostos no valor de 1 trilhão. Isso aí é muita coisa, rapaziada. 1 trilhão é muito. E o que fica bravo por ele estar fazendo toda essa palhaçada, sendo que ele já tem um benefício muito grande pelo tamanho da guilda deles. Mas de pensar que eles fizeram isso só por conta de uma birrinha besta, já deixa ele no ódio, ó a cara dele brabo. Então a Yari vai até o caçador Li, falando que precisam fechar aquele portal, e que vão agora mesmo. E hoje vai fazer uma semana. E antes mesmo dela conseguir concluir, ele disse que já sabe, e fala que a autoridade do portal será leiloado e entregue para outro. Mas metendo o louco pra caramba, mentindo sem sentir, ele fala que não tem o que ele possa fazer, já que os membros da guilda dele estão machucados. E a gente vê o bando de salafrário dando risada. Ué, aquele ali não é o Sung de Woo? Igualzinho. E que vai ser difícil fazer a raid nesse estado.
Então ele diz que vão tentar fazer isso amanhã, só não sabe o que vai acontecer, deixando a Yari totalmente irritada, dizendo que eles não têm nenhum pingo de patriotismo, dizendo que ele sabe muito bem o que vai acontecer se as planícies de Yonan forem infectadas. E com uma cara de psicopata, ele pergunta, e daí? E ela o pergunta o porquê que ele tá sendo tão infantil. E ele fala que disse isso pra ela no projeto do ano passado, que nesse mundo, dinheiro e poder são a justiça. Então a gente consegue ouvir alguém falando que ele é muito superficial e antiquada. Então a nossa garotinha aí olha pra trás e vê Leon, a vossa majestade. Ela levou a sério esse negócio dele ser o rei. E ele, irritado, disse pra ela não citar o nome de um rei tão levianamente. E diz que ele só permite ela chamá-lo pelo seu título. Então Leon pergunta quem que é esse mano, porque ele parece com um ocidental. E antes mesmo dele concluir, o protagonista já manda ele pra calar a boca, dizendo como um rato ousa o dirigir a palavra. Meu amigo protagonista aqui botou medo até em quem não tem cu. E o cara também, devolvendo na cara de ódio, pergunta qual que é o problema desse maldito, pois ele é um dos 20 caçadores de Rank S do mundo e é o mestre de uma das 10 maiores guildas. E ser chamado de rato pra ele foi o fim da picada. E já começando a emanar uma chama em sua mão, pergunta se ele quer morrer. E a garota, toda preocupada, já manda o caçador parar com isso, e que ele é um sobrevivente. E quando ele escuta a palavra sobrevivente, o semblante dele já muda totalmente. Já fala assim, desculpe, eu fui rude, eu sou Liu Ansung da Guilda Fênix. Esse negócio de querer contratar os sobreviventes é forte mesmo, porque o cara tava com a expressão de que tava prontinho pra matar o protagonista, e agora ele já tá todo carinhoso, dizendo que ele talvez tenha vindo de um portal cinza. Só que ele já o interrompe dizendo que um rei não se repete, e já começa a falar com Kim, perguntando qual que é o problema, pois ele não conhece o detalhe dos portais. Então pediu pra ele um bom resumo, e que fica todo alegre, se perguntando se ele vai ajudar. Então Yan Yarin explica pra ele que é uma quebra de dungeon, e que quando uma quebra acontece, um monte de elementos demoníacos saem e infectam a terra, e que as plantações não crescem em terras infectadas, dizendo que as planícies de Yonan são um importante local de cultivo, e é por isso que a situação é tão séria, e que bem agora, nesse exato momento, a energia demoníaca do portal tá contaminando a terra. E ele pergunta a ela se há uma solução. E ela diz que a solução é purificar a infecção e concluir a dungeon o mais depressa possível. E que eles precisam se livrar da dungeon totalmente. Então ele diz que entendeu. E que uma terra infectada por um crescimento de portal era um problema. E pede para chamar o seu exército. E que amanhã, no momento em que o tempo limite para o ataque desses seres insignificantes acabar, este rei irá agir pessoalmente. Rapaz, aqui o cara vai mostrar com quantos pau faz uma canoa. E ela já fica toda alegre, perguntando se ele tá falando isso sério. E voltando a entrar na sua personalidade de majestade, ele diz que antes disso, o rei de uma nação estrangeira não pode realizar nenhuma atividade militar em outro território da forma que ele quer. E que ele primeiro precisaria de uma permissão do rei da nação. E ela, toda confusa, diz que acha que não precisa dessa permissão não, que tá tudo de boa. Só que ele acorda dizendo que para tudo existe regras e um procedimento legítimo. E como ele poderia se chamar de cavaleiro honrável quando não se cumpre as leis da sua nação. E pede para ela se apressar e mandar essa mensagem ao seu rei. E o caçador da Guilda Fênix fala que esse idiota ainda é pior que ele. No fim, a mensagem foi enviada. Então ela vai até a nossa majestade e diz que ela fez a preparação como ele quis que ela fizesse, mas pergunta pra ele como ele planeja usar isso, segurando uma boneca. E ele diz que sua preciosa terra está infectada e que precisam purificá-la. E ela, sem entender, pergunta como que uma boneca de palha iria ajudar na purificação. E diz que Leon pediu duas coisas. Uma delas foi uma boneca de palha. E ele vai em direção a algumas mulheres e se pergunta se foram elas que fizeram a boneca. E a Yarin diz que sim. Já a outra coisa era para que as pessoas que fizessem a boneca fossem mulheres que darão à luz. Então a gente vê um monte de mães ali que estão grávidas fazendo bonequinhas. E ele então conclui, dizendo para que elas mostrem as bonecas que fizeram. E foi assim que foi feita uma competição de bonecas. E ele começa a analisar as bonecas de palha. E com um olhar meio de confusão e desprezo, ele olha para uma boneca. Ele já diz que é impossível chamar aquela parada, aquele corpo metafísico estranho de boneco, explodindo um boneco, dizendo que isso era um fracasso. Então ele faz isso com diversas bonecas, dizendo que isso era um fracasso. E até que ele fala de uma forma meio brava, dizendo que elas tinham dito que tinham dado à luz, chamando-as de idiota.
estourando todas as bonecas. As mulheres ficando bravas, chamando ele de estúpidos. Até a própria Yanyarin entrou nessa. E depois de tacar tantas bonecas fora, chamando-as de fracasso, a pessoa que chamou a atenção de Leon foi a 89ª mulher, uma idosa casada, que fez uma boneca incrível, sem ser reborn, e pergunta quantas crianças ela deu à luz. E a senhorinha responde que foi 12. Isso aí não tem Netflix, aí não vê dorama. E ele se curvando meio assustado, diz que essa é a origem da vida de verdadeiros patriotas. E que normalmente ele a enviaria a cavalheiros com medalhas e presentes. Porém, devido à situação, ele não pode fazer isso. Então ele pede perdão à senhora, segurando a sua mão. E a senhora fica toda contente, agradecendo por ter parado no meio das planícies para fazer boneca de palha. Então vemos o protagonista segurando a boneca. E ele a coloca sobre uma espécie de mesa, do lado de uma vela. E diz que as condições foram cumpridas, abrindo meio que um sistema, um portal, não sei, e retirando um cálice. Então começa a orar, dizendo para a mãe dessa terra fértil que o povo dessa terra está lhe oferecendo uma boneca da colheita e pede para que ela receba. E nisso vemos o cálice emanando uma aura pro céu. E essa energia faz com que o cálice se encha e praticamente comece a transbordar, deixando a Yarin toda surpresa e muito confusa, pois a taça estava se enchendo de água sozinha. E vemos que o sol está nascendo. E a taça tá ali, ó, transbordando água, juntamente a uma luz vermelha que está colorindo as nuvens, sendo o nascer do sol, pois o novo dia estava prestes a começar. Contudo, o sol que está nascendo hoje será um começo especial para este mundo. E enquanto todo esse ritual está acontecendo, gotas da água que estavam no cálice passam a entrar na boneca, fazendo com que a boneca se levante sozinha. E aparentemente o nosso prota invocou uma deusa naquela boneca, e ela o reconhece. Lionheart, minha criança. E ele a saúde como a grande mãe da terra, Demera, deusa da vida e da fertilidade. E ela diz que já faz um bom tempo, fazendo assim com que uma divindade desça sobre a terra. Então o pessoal lá atrás não entende nada do que está acontecendo. E Demera pergunta ao protagonista se esse mundo também está sendo invadido pelo mal, pois a terra também está contaminada. E ele diz que sim, que existe uma espécie maligna nessa terra, e diz que não há nenhuma divindade ali. Porém, ele receia que esses porcos inferiores e vulgares possam macular seus olhos. E ela diz que a ignorância e a ganância não podem ser sempre julgadas como pecado, pois estas são as características naturais de um mortal. E ela pergunta o que o protagonista planeja fazer agora. Ele diz que não é difícil se misturar no meio dos espadachins, porém a autoridade de um conquistador é divina, e que ele vai garantir para que as autoridades possam ser iguais ali, e vai ensinar aos ignorantes e guiá-los pelo caminho certo, até que um novo panteão chegue a essa terra. E ela pergunta para ele se ele não tem algum pedido a fazer a ela, e ele pede a Demera. Então ele fala que os cidadãos livres dessa terra estão sofrendo por causa de uma energia maligna, e tem certeza que isso não é algo que você deseja fazer, mas pede por favor que ela recupere e purifique essa terra. E ela diz que ele é o líder do templo dela, o campeão dela, e que essa terra não faz parte do seu corpo, porém ela vai semear a sua divindade para que assim purifique essa terra, fazendo com que uma gota caia no solo, e então tudo que andar nessa terra será seu aliado, fazendo uma imensa explosão onde caiu aquela gota dourada que chega a rachar os céus, deixando todo mundo impressionado e sem palavras. E ele manda eles observarem e aprenderem, pois eles são ignorantes, que não conseguem nem saber o que é se educar. E diz que a partir de agora esse mundo é abençoado com uma divindade. E vemos assim trigos começarem a surgir daquela terra totalmente infértil. O fato dessa terra ser fértil ser uma prova de uma promessa eterna. Porém, existem ignorantes que não aceitam, né? Então o cara da guilda da Fênix fala pra eles não se enganarem, que plantações que surgem com magia são venenosas, e que tem certeza que eles sabem disso. Então o protagonista do ódio diz que essas plantações são abençoadas com divindade, e como ele se atrevia a julgá-las como venenosa. E ele, que já tá falando besteira demais, continua dizendo que essa boneca de palha é estúpida. Porém, antes mesmo dele finalizar, o protagonista, muito sério, diz que só perdoa a ignorância uma vez, para que ele não macule a deusa com a sua língua suja. E aqui o cara, meu amigo, isso aqui se borrou
inteiro. Tá ele ali, o Tadano, entrando no banheiro químico. E o cara já fica em choque, pois não acredita que isso tá acontecendo, já que os seus planos estão sendo arruinados por causa daquele maluco. E que ele não pode deixar isso acontecer. E que vai expor as suas mentiras descaradas. Ou ele fala que vai provar de alguma forma que isso é uma fraude. E ele chega no protagonista dizendo que eles ainda precisam de provas. E espera que ele coopere pelo bem das pessoas que vão consumir esse arroz. Não é trigo, eu achei que era trigo, mas é arroz. E diz que vai fazer ele ser uma fraude. Então ele fala pro protagonista que ele vai providenciar o avaliador, chamando um rapaz, que é da sua guilda, o que é muito suspeito. Então ele pede licença ao protagonista e começa a avaliar aquele arroz no chão. E já começa a ficar perplexo, e dizendo que não pode ser. O arroz é abençoado pela divindade Demera, a deusa da vida e da fertilidade. E até doenças de 3º grau são curadas com o consumo contínuo desse arroz. E ele fica em choque, pois o arroz era de rank raro, deixando todo mundo muito surpreso. E os malucos tiram uma panela no meio do nada e preparam aquele arroz. E o Kim, que experimentou, fica surpreso, pois a partir do momento que ele come, aparece uma janela do sistema. E simplesmente o buff do arroz é que ele aumenta a taxa de recuperação de estamina em 100 por minuto, aumenta a taxa de recuperação de mana em 50 por minuto e a duração é de 8 horas. Rapaziada, dá pra aumentar coisa legal aqui. E fica surpreso, pois o mero arroz é equivalente a um reforço que vale 3 milhões de WoW por garrafa. Ou seja, esse arroz aí tá price. Então a Yanyarin vai falar com o gerente, dizendo que tem uma notícia bombástica. Nisso o gerente fala pra ela terminar de mastigar pelo menos antes de falar. Então ela engole nas pressas e diz que ficou curiosa e acabou comendo um inseto da plantação. Enquanto ele faz uma cara de nojo, ela tá alegre com essa informação. Ele se pergunta, um inseto? E ela afirma que recebeu um buff depois de comer o inseto. Então os caras ficam muito confusos. Então ele se pergunta se essa bênção está realmente por toda a Terra. E acredita que isso é um reforço grátis. E diz não ser estranho que todos os seres vivos também estejam abençoados. E o bando de maluco começa a caçar os insetos, dizendo para eles pegarem o máximo que puderem. Sim, eles vão entrar num portal totalmente bufados. Dizendo que a motivação dos caçadores da associação aumentou. Nisso a Demera volta a falar com o protagonista, dizendo que parece que ela já cumpriu o dever que ela tinha ali. E que agora ela vai precisar voltar. Então o protagonista a agradece, e dizendo que nunca vai esquecer desse ato. E nem do amor divino que ela os concedeu. Mas antes mesmo de partir, vemos a aura da mão dela encostar na cabeça do protagonista, dizendo para que ele a permita dizer mais uma coisa. E diz para ele fazer questão de se alimentar. E vemos a aparência de Demera lá atrás da boneca. E Demera também é bonitona, hein? Caramba, essas deusas aí, minha Nossa Senhora. E assim, a boneca perde suas forças e cai. Nisso, a Yan vai perguntar pro protagonista o que era aquilo. Mas antes mesmo dela concluir, ele diz que isso é poder divino, perguntando se nesse mundo não existe algum tipo de Deus. E ela diz que não tem certeza. Então o protagonista diz que um mundo e uma vida adequada são feitas com poder divino. E que o melhor que eles podem é manter isso em mente. E agora que os soldados estão cheios, eles vão entrar no portal. Nisso, um rapaz pergunta ao líder da guilda se vai ficar tudo bem, pois nesse ritmo, o plano deles vai por água abaixo. Então ele não tá muito tranquilo não. Ele fala que aquele sobrevivente desgraçado destruiu tudo, se perguntando de onde que ele veio. E que se não fosse por ele, o governo não teria uma escolha de não atender o pedido deles. E queria que ele morresse naquele portal. Então ele tem uma ideia, dizendo que isso não é uma ideia ruim, o fato dele morrer dentro daquela dungeon. E já o capanga ali todo confuso, se pergunta se o mestre da guilda tá batendo bem da cabeça. Ele diz pro cara não se preocupar, e que esse portal de alguma forma já foi atacado. E ele acha que a única pessoa com poder ali é Yanyarin, pois ela é uma rank A. E que aquele miserável do protagonista é só provavelmente um suporte que conjura bênçãos. E aposta que ele é um lixo do combate. Ou seja, eles com certeza irão fracassar, pois dentro do portal há um monstro que não pode ser derrotado por meios normais. Nisso vemos uma notificação do sistema, dizendo que a quebra de dungeon está começando. E que existe um risco severo de morte. E que todos os seres vivos do portal agora possuem um limite de tempo. E olha a cara desse psicópata.
Então vemos o nosso protagonista e seu grupinho entrando no portal. Então ele diz que no próximo episódio... pessoal, agora tá me lembrando alguma obra, hein? Esse negócio de portal, dungeon, quebra de portal, o que aparentemente é muito normal. Acho que muita obra tem isso aí, não é só solo leveling não. Mas eu tô ansioso pra ver o que o nosso Protinha vai fazer, já que ele é apenas um conjurador de bênçãos, como acha o guarda da Guilda Fênix. Mas eu quero ver o protagonista arregaçando todo mundo. Acredito que ele sozinho vai conseguir lidar com esse portal laranja. Mas, enfim, você, veremos isso no próximo episódio. Então espero vocês lá. Até uma próxima. Tchau.